E agora, mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre cobertura dos planos de saúde para os testes da Covid-19. Em agosto do ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiu incorporar de forma extraordinária ao rol de procedimentos e eventos em saúde os testes sorológicos para detectar a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao novo coronavírus. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Juliana Rassi. Ela é advogada e presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB de São Paulo. Bom dia, doutora Juliana. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem? E você? Tudo em ordem. E seguimos aqui sobre essa questão, da Covid-19, de planos de saúde. Como é que funciona nesse momento, então, a cobertura dos planos de saúde para os testes da Covid-19 aqui em São Paulo? Então, a cobertura ela já é obrigatória, né, daquele exame principal. Um deles é o PCR, que é aquele padrão ouro que a gente chama, que é quando a pessoa está com a doença, né? Então, você tem um protocolo para seguir, isso é importante, não é uma cobertura automática, ela tem um protocolo, tem que ter alguns dias com sintoma, tem que ser solicitado por um médico, aí a pessoa faz o teste e fica sabendo se está ou não com a doença. A agência incorporou ao rol também mais alguns outros exames de cobertura obrigatória. Aí o médico vai decidir o melhor exame para cada situação, tá? O que é importante ressaltar? E o sorológico também. O sorológico ele passou a ser incorporado por decisão judicial, depois a agência integrou ele ao rol. O sorológico é aquele que você fica sabendo se está imune ou não, se você tem um anticorpo. Tá? Tudo isso é importante, tem que ser solicitado pelo médico, existe uma diretriz de utilização, então não é uma cobertura automática, porque senão o exame perde o seu efeito, né? Ele não traz o resultado que é esperado, então não é para fazer a torta direito. E o que é importante saber também é que são considerados exames de cobertura obrigatória, ainda que a pessoa esteja em período de carência. Por quê? Porque se configura uma situação de urgência e emergência, uma suspeita de Covid, tá? Agora, doutora, dentro de tudo isso que você está falando aqui pra gente, né? A gente sabe que de acordo com a medida da ANS, então os planos de saúde têm que cobrir os testes sorológicos, porém dentro aí dessas normas, né? Dentro aí desses padrões que a senhora tem colocado aqui pra gente. Essa decisão está sendo cumprida na prática? Então, algumas operadoras têm criado alguma dificuldade, alguma barreira para isso. No geral, a agência até divulgou recentemente que ela tem conseguido resolver bastante caso voltado a isso. Porque quando a operadora não cobre, né, ou se ela se nega indevidamente a cobrir, você pode judicializar ou você pode também fazer uma denúncia na própria ANS. E a ANS costuma dar um resultado muito bom, porque importa uma multa se não houver cobertura. Então, às vezes, a gente até orienta, olha, antes de judicializar, tenta fazer uma denúncia, porque aí a operadora vai ter um prazo, é um prazo curto para responder ou para resolver, e se configurar que foi abusiva a conduta dela, ela vai sofrer uma multa, e as multas da ANS não são multas baratas. Tá certo, então o certo seria, a primeira coisa a se fazer, se você é vítima, né, nesse caso, então é procurar fazer uma denúncia primeiro, antes de entrar com uma ação judicial, é isso? Depende de cada situação. Tem pessoas que vão preferir judicializar direto, porque daí ela busca uma liminar judicial, é rápido isso, e ela realiza o exame, né? Outras pessoas vão optar por fazer o pagamento e entrar com pedido de reembolso, ainda que seja judicial. Então depende de cada situação, de cada pessoa, né? Ou tem as pessoas que falam, olha, eu não vou judicializar agora, vou entrar com uma denúncia que chama NIP, que a ANS abre uma notificação de intermediação preliminar. É como se fosse um PROCON, né? Só que, como a multa é alta, costuma funcionar muito bem. Então, depende de cada pessoa, de cada situação, entendeu? E, doutora, como então identificar essas questões e direito do consumidor, né? É só ligar, por exemplo, no seu plano de saúde, faz uma reclamação formal e depois, dependendo da resposta, segue para órgãos de direito do consumidor? Porque eu imagino que na hora ali, minutos antes de fazer o teste ou quando é negado um pouco antes, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Ficam um tanto perdidas. Qual a orientação, então, nesses casos para formalizar, então, essa denúncia, vamos dizer assim? Então, ela pode ligar no 0800 da ANS, tá? Ela faz a denúncia pelo próprio, que é o 0800 9656,
ela pode entrar pelo site da internet, da própria ANS, que é o www.ans.gov.br, né? Ou ela pode simplesmente pegar a negativa, judicializar depois, na sequência. É que até ela judicializar e ir atrás de um advogado, como o exame é uma coisa muito assim, mais corriqueira, às vezes funciona esse tipo de denúncia. Ou mesmo ela pode efetuar o pagamento, aí depende da capacidade financeira de cada pessoa, né? Pegar o recibo, né, juntar com a negativa e depois ela pedir um reembolso, primeiro extrajudicialmente com a operadora, ou ela pode judicializar para pedir um reembolso, ou mesmo fazer a denúncia na ANS depois para pedir o reembolso. Às vezes a pessoa precisa fazer esse exame tão rapidamente que ela não tem muito tempo de fazer esse mecanismo todo. Porque se ela faz uma denúncia na ANS, vai demorar no mínimo aí 10 dias úteis, 15 dias úteis. Então, não é uma medida assim que muitas vezes é eficaz, é rápida, né? Funciona, mas não é muito rápida. Seria preciso, talvez, a criação aí de uma lei ou de leis, mais leis, né, para que seja garantido aí esse direito do consumidor? Então, o problema é que já tem isso em norma, né? As normas da ANS, elas têm uma eficácia. Então, você tem a própria lei dos planos de saúde que fala que da cobertura obrigatória é aquela que está no rol da ANS, que é o rol de coberturas mínimas obrigatórias, e o rol ele está atualizado, ele contém esses exames, né? Agora, poderia de repente pensar em outras penalidades, ser mais rígido com relação a isso, mas é uma multa expressiva, a média de multa das operadoras aí é 50, 60 mil, dependendo da infração, né? E acaba sofrendo mesmo essa autuação. Então, é mais a aplicação mesmo disso, né? É mais uma fiscalização do que já existe hoje. A gente já tem isso bem definido. E o beneficiário também ir ao médico antes dele pedir, né? Ele passa pelo médico, o médico vê que ele se enquadra naquela necessidade, já pede aquele exame corretamente direcionado. Agora, então as pessoas têm que fazer valer isso. Doutora Juliana, essa sua fala, né, de fazer valer isso, né, e fiscalização. Me parece novamente, como num caso anterior que nós estávamos falando aqui no Jornal da Rede Alesp, com relação ao carnaval, de fiscalização também, né? De se colocar em prática o que já está em lei. Me parece que há um delay, um gap aí entre uma coisa e outra. Sim, e as pessoas também reclamarem, ainda que o problema seja resolvido depois. Ah, não, eu reclamei, ela autorizou e tudo, mas ela não pode nem ter prazo, a liberação tem que ser imediata, né? Então não pode ficar ali esperando 5 dias, 6 dias para autorizar um exame. Quando é uma situação de urgência e emergência, ele independe de autorização, ele é uma cobertura automática, né? E a Justiça já definiu que situações voltadas à Covid-19 devem ser tratadas dessa forma. Não vale nem a cláusula de carência para isso. Então as pessoas têm que reclamar mesmo. Tem Procon, tem os sites aí, o Reclame Aqui, o consumidor.gov. Tem que reclamar, né? Para poder fazer valer. Nem sempre judicializar é o único caminho, é o melhor caminho. E aí dentro disso, né, que a gente está falando, às vezes o paciente vai até o médico, tem o pedido certinho, na hora de fazer o exame é barrado. Então realmente o caminho é denunciar, porque a gente também sabe, né, a gente tem visto aí que às vezes as pessoas no calor da emoção acabam pagando e nem depois indo atrás desse direito aí que é dela, né? Exatamente, tem que fazer. Paga, pega o recibo, configura lá que houve uma negativa mesmo. Eu paguei porque eu não tinha saída, eu precisava fazer, porque senão perde o sentido eu fazer 10 dias depois. Né? Aí compensa fazer o sorológico, mas aí eu já passei pelo risco, eu posso piorar e não ser internado, não ter o tratamento. E o tratamento todo ele tem que ser coberto também. Embora não exista um protocolo certo para todos os casos de Covid, o médico é que vai definir isso, se ele vai usar tal medicamento, se ele vai internar. A conduta é dele, ele tem essa autonomia. Mas a operadora ela tem que dar tudo que for necessário, tudo que for solicitado ali para o tratamento do Covid. A internação, ela tem que liberar tudo. Até porque é um caso de saúde pública, é uma crise, né, mundial, então não tem nem o que se discutir. Tem que cobrir. Tem que cumprir, mas é o que a gente não vê muitas vezes, e a senhora mesmo está dizendo isso para a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Além dos testes, né, da Covid-19, há ainda planos de saúde que não queiram cobrir o tratamento desses pacientes que ficaram com alguma sequela,
Como é que a senhora tem visto essa situação? Então, a gente presencia algumas situações, sim, até das questões das sequelas, né? E são sequelas, assim, que não estão padronizadas, né? A gente tem sequelas inesperadas da doença, é algo que é novo para todos. Já presenciamos até casos de hidrocefalia pós-Covid, que a pessoa teve que fazer uma cirurgia, colocar uma válvula para drenar a água do cérebro e sair junto ali com a urina. Para você ver, é algo desconhecido, né? É novo para todo mundo, as pessoas não souberam nem como se portar. A própria medicina questiona protocolo de tratamento, no caso de Covid. E as operadoras, elas vão muito assim, no sentido de negar aquilo que é experimental, aquilo que é novo, né? Até porque a própria lei permite que ela faça essa negativa. Porém, é muito importante sempre você ter uma recomendação, uma prescrição do médico. O médico tem que deixar muito clara a conduta dele para aquilo, porque muitas vezes você consegue derrubar uma negativa dessa na justiça. Porque você tem que pensar que a vida vem em primeiro lugar, que a doença tem cobertura, que o tratamento dela, consequentemente, tem que ter cobertura, e quando não é, e muitas vezes foge ao protocolo, foge ao que já está aprovado. Mas quando você tem uma evidência alta de eficácia para aquilo, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a justiça acaba dando a cobertura necessária, ainda que esteja excluída do rol ou esteja excluída do contrato. Principalmente porque é algo novo. Agora, Mas saudável. Sim. Na resposta anterior da senhora, a senhora falou assim, os planos de saúde, eles não podem dar tempo para que esses testes da Covid aconteçam. Não pode falar, daqui 3 dias você volta e faz o teste. Tem que ser ali, na hora. Se isso não acontecer, a quem recorrer? Também tem que ligar para a ANS? Como é que vai? Eu estou dizendo isso na celeridade, né? Vamos usar essa palavra que todo mundo usa, né? A celeridade, para acelerar o processo. Porque às vezes fica naquela confusão. Você está lá na frente, você está no local para fazer o teste, aí rejeita o pedido. Aí você liga para o plano de saúde. O plano de saúde falou, não, hoje não, só daqui 3 dias a gente vai liberar. Eu tenho que pegar meu telefone de novo, ligar na ANS, ficar lá esperando? Então, na prática, é o que a gente está falando. Na prática, o que está na lei, ela muitas vezes funciona, mas na prática a gente vê que a realidade é diferente. Você chegou lá, não tem que ter prazo para realização. Existe uma norma da ANS que fala que situações de urgência e emergência tem que ser liberação até 24 horas ou imediato. Então, assim, não tem que ter espera para realizar, não é nem autorizar, é realizar. Então, você não precisaria nem pedir autorização, né? Se ela não autorizou, se ela impôs prazo ali para você, isso pode configurar uma negativa, inclusive, né? Uma negativa indevida. O que fazer para resolver no momento ali, você acaba ficando de mãos atadas, porque você tem o tempo da justiça, você tem o tempo da ANS apurar, você fica meio que de mãos atadas. Então, existem 2 saídas. Ou a pessoa vai fazer ali uma denúncia na hora, mas sabendo que não vai resolver naquele exato momento, ela vai ter um tempinho ali de espera e que muitas vezes não vai atender ela, ou ela vai acabar efetuando o pagamento e pedindo reembolso depois. E se a operadora não reembolsar, ela vai entrar na justiça ou na própria ANS. Aí o que acontece? Ela gasta, mas ela depois tem isso restituído. Em contrapartida, ela resolve a necessidade dela, que é fazer o exame naquele momento. Porque às vezes a pessoa está numa situação tão ruim que ela não tem como esperar, né? Ou ela vai direto para um pronto-socorro. Se ela estiver muito mal, ela já vai no pronto-socorro, eles vão ter que realizar ali para ela isso, como ali dentro do atendimento. E aí você não vai poder falar em negativa ali, nem espera, você está dentro de um pronto atendimento. Então tudo ali é urgência, né? Ou emergência. Doutora, e a gente está falando de um assunto sério, que são vidas. A gente está falando hoje de Covid, mas a gente sabe que existem situações em que às vezes a pessoa entra num pronto-socorro com uma outra doença e também o plano de saúde acaba negando algum tipo de atendimento, algum tipo de procedimento. E aí tem toda aquela parte burocrática do próprio hospital. Por exemplo, no caso da Covid, a pessoa às vezes não tem lá como pagar esse exame para fazer. A gente está falando aí de um exame que não é tão barato ou de procedimentos que não são tão baratos e a vida às vezes é perdida no meio desse tumulto. E aí agora a gente está falando de familiares que terão que lidar com isso. O que fazer, por exemplo, numa questão como essa?
Aí você diz assim, numa questão da pessoa precisar de um atendimento mesmo, de um tratamento, e ela não tá conseguir. Exatamente, e ela está numa situação aí de urgência que às vezes ela não consegue, dependendo da situação, do estado da saúde dela, ela não consegue nem ir atrás disso. Aí é o familiar que precisa ir atrás. Como lidar com isso? Então, quando a gente fala só do exame, é algo que é um pouco menos caro, né? Então, às vezes você precisa ter o exame ali para saber a diretriz que você vai seguir. Por isso que eu até sugeri essa questão. Muitas vezes, paga o exame, que vai ser 200, 300 reais, é um valor expressivo, mas ele ainda é mais fácil de ser arcado, né? Para depois você ter um reembolso. Agora, quando você fala em atendimento, são valores que podem chegar a muito, são valores altos, né? Uma diária de UTI é uma coisa absurda, um procedimento médico é algo muito caro. E a pessoa está lá, está impossibilitada, ela tem como o responsável legal dela, ou o cônjuge, ou um filho, dependendo da idade, entrar para ela com uma medida judicial. Tá? Isso tem como ser feito. E aí, às vezes, quando é uma negativa mesmo de todo o contexto, compensa já entrar com uma ação e pedir uma liminar ali, uma tutela, para poder ter o atendimento. E aí o que é importante? Ter a indicação do médico. Olha, é isso aqui que precisa por conta disso, é esse diagnóstico que ela tem, isso é imediato, ela corre risco de morrer se isso não for feito dessa forma e agora. Então, quando vem com relatório médico, é muito mais fácil você convencer o judiciário da necessidade daquilo, do risco da vida. Porque o médico, ele é quem tem a competência para declarar que aquela pessoa precisa daquilo, que ela está correndo risco de morte ou de vida, né? Depende cada um usa uma terminologia. Mas aí dá para fazer isso, deve ser feito isso. Tá certo, doutora. E muitas vezes tem um dano moral junto, né? Porque a negativa indevida, ela muitas vezes gera um dano moral. Tá certo, doutora Juliana, e presidente da Comissão de Direito Médico de Saúde. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, doutora. Bom trabalho. Sempre importante também, outra questão, né, nesse momento de pandemia, como muito bem você colocou, Tayana, é saber dos nossos direitos e deveres, né? E não só no momento de pandemia, sempre, né?